A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jecatina, no Duque de Caxias, Congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, Congregação Nova Campina do Caxias, para ministrar mais uma aula desse primeiro trimestre do ano 2023. Estamos estudando lições bíblicas da CPAD, classe de adultos, a Viva Atual, falando sobre avivamento. Vamos agora para a lição número 11, o avivamento e a missão da igreja. O texto áureo nos diz: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Marcos 16, versículo 15, versículo 16. Verdade prática: nesse tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Leitura bíblica em classe, Marcos 16, 14 e 20. Finalmente apareceu os 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. A introdução dessa lição nos diz: neste trimestre, vimos que nos seus primórdios a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados, como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Depois que foram revestidos do poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o Evangelho de Cristo no mundo que está em rebeldia contra Deus. Em Atos 1,8, que já foi o texto base da lição, diz: e recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ele vai comentar isso durante essa lição. Então, basicamente, precisamos entender, já estudamos isso, talvez uns 2 anos atrás, quando estudamos um trimestre só sobre o Espírito Santo, que o batismo no Espírito Santo e, consequentemente, após o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais que o Espírito distribuirá sobre cada membro da igreja, são ferramentas para nos auxiliar na pregação do Evangelho de Cristo e para nos dar força e vigor diante das dificuldades. Porque a igreja primitiva, e o Senhor sabia disso, ela iria passar por tremenda perseguição. Mas, hoje, em determinados lugares do planeta, existe perseguição à igreja de Cristo. Perseguição bem parecida com aquela que foi feita para aqueles primeiros cristãos. Porque aqueles primeiros cristãos, eles conseguiram pregar a palavra, porque eles eram cheios do Espírito Santo para poder suportar toda aquela situação. E hoje é necessário que nós possamos também ser cheios do Espírito Santo. Pastor, é a parte da igreja que não é tão perseguida assim. Por falta de buscar, ele até diz aqui no texto bíblico, na verdade prática, melhor dizendo, nesse tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no movimento espiritual. A necessidade é porque, talvez até por não haver perseguição, a igreja se acomodou um pouco a certas situações. Nós vamos ver isso no transcorrer da lição. O avivamento após a ressurreição de Cristo. O desânimo dos discípulos. Depois da sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos, que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados.
Ao ouvir o testemunho de Maria Madalena, que estiveram no túmulo de Jesus, e constatado que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram, estavam completamente desolados. Isso está registrado em... Vamos aqui, esse texto que é importante, né, o estudo bíblico, Marcos 16, do 10 ao 13, diz assim a palavra: e partindo ela, ou seja, Maria Madalena, anunciou àqueles que tinham estado com eles, quase estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Depois manifestou-se de outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo, os dois discípulos ao caminho de Maús, que está em Marcos, capítulo 23 ou 24, não me lembro agora, acho que é 24, e eles anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Então, eles estavam desanimados. Pastor, o senhor consegue entender por que está desanimado? Sim, meu amado irmão, porque eles ainda não tinham entendido completamente. Jesus tinha pregado, falado, mas eles não tinham entendido completamente que o Messias ele viria não para reinar nesse momento, mas ele viria para pregar a sua palavra, para que ele morresse na cruz para perdoar o pecado de toda a humanidade, e depois a igreja faria o trabalho até o dia da vinda do Senhor. Então estava desanimado, triste, e Jesus apareceu primeiro uma mulher chamada Maria Madalena, e disse a ela: vai lá e fala para os meus irmãos que eu estou vivo, que eu ressuscitei, que eu vou adiante deles e tal. E eles tiveram dificuldade. Jesus depois apareceu, e lógico que depois eles entenderam. A Bíblia relata 10 aparições de Cristo entre a sua morte, ou melhor, a sua ressurreição e o dia que ele subiu aos céus. Então, 10 aparições são relatadas, algumas repetidamente, outras apenas uma vez, mas tem esse relato. Jesus apareceu, e apareceu para fortalecer aqueles homens e para relembrá-los, falar novamente da promessa do batismo no Espírito Santo. A aparição de Jesus aos discípulos. Após haver ressuscitado, ante o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos com medo dos líderes judeus e lhes disse: paz seja convosco. Eles pensaram que havia algum espírito, tá? Isso em Marcos aqui, essa referência aqui de ouvir algum espírito está 26, 37, mas foi um erro de digitação aqui da CPD, 24, 37, porque o Lucas só vai até o capítulo 24. Até que Jesus mostrou as mãos e os pés perfurados, a mesma coisa, Lucas 24, 40, e mesmo assim eles não creram que era o Cristo ressuscitado, Lucas 24, 41. Vamos ler aqui também essa referência, porque é importante. Veja a dificuldade que aqueles homens tiveram por causa de todos esses problemas. Jesus apareceu aos discípulos, e o 41, e não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, diz: tendes aqui alguma coisa a comer? E aí ele come na frente deles, e eles então acreditam. Dificuldade, a gente entende completamente. Ah, pastor, se eu estivesse lá, talvez eu tivesse a mesma dificuldade que esses homens tiveram para acreditar. Então não vou nem condenar eles. Mas Jesus apareceu exatamente para isso, para fortalecer eles, para que eles pudessem continuar esse trabalho, receber o batismo com o Espírito Santo e pregar a palavra de Deus. Avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandato da grande comissão, e disse: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam seu ministério. Marcos 16, 17. Esses sinais estão à disposição de todos os que creem, em todos os tempos e lugares. Depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios e curaram enfermos. Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus. Filipe curou muitos enfermos. Desse modo, vários outros fatos demonstraram que a igreja de Jesus recebera o avivamento espiritual e dispensava para proclamar o evangelho sob o poder do alto. E aí ele cita aqui Atos 9, 34 a 42 e Atos 14, 8 a 10. É importante dizer aqui nesse ponto que esses sinais seguirão os que crerem. Não diz aqui seguirão aqueles que são baseados com o Espírito Santo. Ah, pastor, mas hoje está minimizando o batismo com o Espírito Santo? Não, nem os dons espirituais. Precisamos, entre os dons espirituais, a
um que é dons de curar. Mas, pastor, só o irmão que recebeu dons de curar, batizado com o Espírito Santo, ele pode orar por um enfermo, ele ser curado? Não. A Bíblia diz que se você está enfermo, você procura o presbítero da igreja, ele vai orar por você. Necessariamente o presbítero da igreja tem um dom de curar? Não, porque quem vai curar não é nem quem tem um dom de curar, nem quem ora por você para curar, é o Senhor que estará operando as suas maravilhas. Precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo, precisamos receber os dons espirituais. Pastor, ainda não recebi os dons espirituais, ou ainda não sou batizado com o Espírito Santo. Então eu não tenho capacidade para pregar o Evangelho, não tenho capacidade de orar por uma pessoa e pedir a Deus por sua misericórdia que ela fique curada, ou orar por uma pessoa que está endemoniada e o demônio sair. Não, você pode sim fazer isso. Volto a falar o que eu disse no ponto 1. O batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais são ferramentas para nos ajudar mais ainda, principalmente para nos encorajar diante das dificuldades. Se Deus deu ferramentas para nós, vamos usar as ferramentas que Deus nos deu, e pregar esta palavra com unção, com poder, como aconteceu com a igreja primitiva. Vamos para a segunda subdivisão, o avivamento na missão da igreja local. O avivamento nas missões locais. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecostes, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o Evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na cidade santa, mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o Evangelho, como está aqui em Atos 5, 27 a 29 e também o 42. Este é o modelo de evangelização dinâmica local. Não só pregar dentro das quatro paredes dos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros. A igreja avivada apresenta sinais de que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na sua vida e o amor pela pregação do Evangelho de Jesus se faz notório. Por que a igreja foi colocada na terra? Para se unir entre quatro paredes e cantar louvores e ter outros tipos de prática, para se encontrar, um encontro marcado semanal entre os salvos e remidos lavados de sangue cordeiro. Não, a igreja foi colocada nessa terra para pregar a palavra. Digo isso há muitos anos, não é agora por causa dessa lição da escola dominical, que muitas pessoas, por certos bloqueios criados pela sua religião que ela tem, ou até pela falta de religião no caso dos ateus, elas não entrarão num templo evangélico, a não ser que o Espírito Santo faça uma obra tão grande na vida deles, mas para que o Espírito Santo faça essa obra, é necessário que alguém fale de Jesus para eles. Então alguém já saiu de dentro das quatro paredes e foi lá falar, ou entregar um folheto, ou, de certa forma, hoje nós temos a internet, pregações pela internet, pelas redes sociais, mas ele precisa ser impactado. Hoje, parece que mudou um pouco, e a gente se preocupa com isso, porque a igreja está preocupada, principalmente agora depois da pandemia, de ficar entre as quatro paredes cultuando a Deus, transmitindo esse culto pela internet. Eu não estou dizendo que isso é pecado, é errado, isso não é de Deus, não estou falando isso não. Mas não tem saído menos. Hoje você dificilmente vê um ar livre, e nós temos plena liberdade para fazer ar livre. Eu, quando estive na minha lua de mel, eu e minha esposa, isso em 1987, foi o ano que eu casei, e aí eu fui para a lua de mel, eu fui em Caxambu especificamente. E quando eu estava lá em Caxambu, lá tem um Parque das Águas bonito, nós fomos passear no Parque das Águas, e tinha um pedalinho, tinha um lago, e o moço que vendia o ingresso era presbiteriano, e nós começamos a conversar, eles sempre se identificam com o outro, e ali ele disse para a gente: olha, aqui Caxambu é uma cidade turística, né? Não é aquela cidadezinha interior que não tem nada, só tem fazenda, lá também tem, mas tem parque, tem hotéis. Ele falou: aqui a gente não faz ar livre, porque se a gente fizer ar livre, e alguma pessoa católica, a cidade era quase todo mundo católico, for no ar livre, o padre excomunga a pessoa. Então a gente faz evangelismo de casa em casa. Você imagina isso em 87. Então a igreja precisa sair, entregar folhetos, visitar pessoas, fazer cultos. Eu me lembro quando eu entrei na igreja metodista pentecostal, meu pai era líder de evangelismo, tinha esse cargo, né, que hoje a gente não tem mais,
e as pessoas ofereciam casa, e às vezes a gente tinha culto terça e quinta na igreja, e segunda, quarta e sexta a gente ia lá para o centenário e fazia culto na casa das pessoas que pediam. Eu era muito jovem e acompanhava ali os obreiros, os irmãos, e era uma situação. Hoje nós temos uma situação um pouco diferente, mas precisamos sair, falar de Jesus, pregar o Evangelho, anunciar, e não esperar que as almas entrem na igreja para que ali ela possa, através de uma pregação, ser tocada pelo Espírito Santo e aceitar Jesus. Isso pode acontecer? Pode, mas o principal é sair e ser impulsionado pelo Espírito Santo. 2. O avivamento nas missões regionais. Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial. No Estado brasileiro, há diversos municípios ou cidades do interior, são as nossas Judéias e Samarias, a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos levaram a muitos outros lugares. Então, vou falar da denominação metodista pentecostal, vou falar de outras igrejas. O meu saudoso primo Raimundo Rosas foi pastor da denominação, mas antes até de ser pastor, ainda sendo presbítero, ele trabalhava no sul da Bahia, ali no interior, e ali ele acabou encontrando com certos irmãos, se uniram a nós, e muitos trabalhos foram feitos ali, muitas igrejas foram abertas ali no sul da Bahia. Eu tive a oportunidade de inaugurar uma igreja em Panelinha, que é um bairro da cidade de Camaquã. Eu fui lá, viajei com ele, e o bairro tinha 2 ruas, e ali nessas ruas, por exemplo, domingo eu fui comprar a passagem, né, para voltar, porque foi no carnaval, eu fui muito rápido, ele ficava lá, porque ele trabalhava, mas eu fui bem rápido para inaugurar a igreja no sábado de carnaval. Quando domingo eu saí para comprar a passagem, eu vi 2 banheiras no chão assim, e umas enguias elétricas, e as pessoas colocando a mão ali, levando choque. Eu falei, o que é isso? Isso aqui é o curandeiro aqui que faz isso aqui para teoricamente curar as pessoas, né, nos feitiços dele, e várias pessoas ali para fazer isso. Então há cidades do interior que têm essas práticas, e outras até piores, que ainda não estão evangelizadas, ou são totalmente católicas, porque o evangelho não entrou ainda, e é necessário fazer. Nós tivemos na Bahia esse trabalho, depois tivemos em Guarapari, que é um lugar mais... e tudo saindo da denominação metodista pentecostal, e tivemos uma época também uma igreja em São Paulo, em Itaquaquecetuba. Hoje, como é que nós fazemos? Nós temos igreja no Rio de Janeiro, mas nós apoiamos, e depois não vamos falar de missões, quando chegar em missões mundiais vamos falar a mesma coisa, ou melhor, no ponto seguinte, né, missões, o ponto 3, né? Nós estamos apoiando financeiramente, em oração, a Secretaria de Missões da Assembleia de Deus do Corubandê. O nosso líder de missões geral, o falecido e saudoso pastor Wilton, tinha conhecimento desses irmãos, entrou em contato, nos colocou com alguns irmãos, nós passamos a apoiar financeiramente e orar. Então, eles têm trabalho em Pernambuco, têm trabalho agora recentemente no Piauí, têm trabalho no Maranhão, em Minas Gerais. Então, há lugares bem difíceis, complicados. Nós estamos aí sempre repassando até para os irmãos, alguns irmãos já têm recebido cartas dos missionários, contando o que está acontecendo, pedido de oração, e esperamos que em breve a Igreja Metodista Pentecostal, nossa denominação, também possa enviar obreiro, provavelmente, primeiramente, para um lugar do Brasil mais difícil, e nós apoiaremos financeiramente a oração, e quiçá um dia possamos fazer também missões transculturais. Missões regionais atualmente. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio, em municípios de pequeno porte, para evangelizar e cumprir a grande missão de Jesus. Que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguições, a fim de despertarmos para a obra de Deus. Ora, ainda desfrutamos de liberdade constitucional para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho a toda criatura em todos os lugares, estados, cidades, distritos. Oremos para o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Cristo. Para que o Brasil seja uma nação que se renda a Cristo, precisamos pregar a palavra, como ele diz aqui, missões regionais, né, no sentido de Jesus, Atos 1:8. Serei minha testemunha em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então essa que Judéia e Samaria chamou missões regionais. Está um pouco distante do centro, né, da igreja sede, né, da igreja que manda os missionários, que ajuda os missionários, ou hoje, como nós fazemos, né, acabamos de falar, parceria,
a Semadeca de Col não tem como parceria só a Metodista e Pentecostal, são várias igrejas que parceiras, que contribuem, como outras igrejas também o têm, o fazem. Temos a Assembleia do Copacabana, oramos bastante por eles, tem missões na China, na África, tem missões no Mato Grosso com índios, enfim, necessário é pregar esta palavra, alcançarmos o Brasil para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora vamos ver, obviamente, missões transculturais, onde vamos comentar também alguma coisa como falamos no ponto anterior. Em Atos 8, Jesus disse que seus discípulos haveriam de levar sua mensagem até os confins da terra. Eles ganharam homens para Cristo e abriram igreja na Fenícia, em Chipre e Antioquia. Vamos ver aqui, a primeira igreja missionária. A igreja em Antioquia já realizava as missões locais ou missões urbanas. E muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador, como está em Atos 11, 20 a 21. Por causa do crescimento da igreja, em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão, como vimos em lição anterior. Deus levantou homens, na unção do Espírito Santo, para evangelizar o velho continente. Então, a primeira igreja missionária foi a igreja de Antioquia. Primeiro, eles fizeram missões dentro da sociedade, evangelizar. A igreja cresceu, era necessário ser doutrinada. Barnabé foi enviado para lá, ele buscou auxílio em Saulo, buscou Saulo, que estava, se não me engano, em Tarso, trouxe ele, e ali os dois evangelizaram aquela igreja, ou ensinaram, discipularam aquela igreja, e aquela igreja, então, foi pela primeira vez em Antioquia que os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos, e em seguida houve a situação em que eles oraram e mandaram para missões transculturais, fora do eixo da Ásia. A igreja começou ali no Oriente Médio, na Ásia, em Israel. Mas a palavra era para ser pregada até os confins da terra. E eles evangelizaram. Aqui eles chamam de Europa pré-cristã, porque o cristianismo não tinha chegado na Europa, porque só chegaria o dia que alguém que estava na igreja primitiva fosse lá pregar. E Paulo e Barnabé foram os primeiros, pregaram. A primeira cidade foi Filipos, né? Quando Paulo tem aquela visão em Atos 16, passa a Macedônia e ajuda-nos, e ali Paulo foi pregar e levou a palavra a vários lugares da Europa. A Europa se tornou uma nação, um continente cristão, e infelizmente hoje, como estudamos em missões mundiais, ela hoje está precisando ser evangelizada de novo. É triste ver isso, mas é a realidade, como já estudamos na lição anterior. Vamos aqui para a evangelização e decadência espiritual na Europa. Ele vai até falar sobre isso aqui, né? Mais uma vez. Falou naquela lição do Avivamento Mundial, ele vai falar hoje. A partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos, alcançou a África, onde se destacou David Livingstone, de 1941 a 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam para outras partes. Hudson Taylor foi missionário na China, de 1853 a 1905, e houve outros missionários que deram suas vidas à obra missionária transcultural a partir da Europa. Por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa, que tantos missionários ao mundo, se transformou em pós-cristã, tornando-se um dos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo no mundo. Os crentes se acomodaram, deixaram de buscar o avivamento espiritual, conforme diz a palavra de Deus, segundo Cantares 7:14, meu povo, chama pelo nome, se humilhar, deixar os meus caminhos e tal, buscar a minha face, eu curarei, eu sararei a sua terra e tal. Há países no velho continente que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja. Então vamos lá, alguns comentários aqui importantes. Primeiro, vou até falar basicamente desse, aqui ele fala de David Livingstone. Eu vou contar uma história de Livingstone. Livingstone foi missionário na África há muito tempo. Ele era, além de missionário, ele tinha outras formações, né? Ele era um geógrafo também. E naquele tempo a África não era conhecida, o pessoal pensava que a África era tudo um continente só que não tinha nada, né? Ele mapeou a África, mandou para a Europa e aí descobriu vários rios, vários lugares. E ele foi ele não parou assim, vou evangelizar nesse parte da África aqui e acabou, fiz o meu trabalho. Não, ele foi adentrando,
conseguiu grande êxito na evangelização da Europa, da África, perdão, e quando ele morre orando na África. Os africanos encontram ele ali morto, no sentido de oração, arrancam o coração dele, fecham o lugar, logicamente, colocam o coração dele sepultado embaixo de uma árvore e mandam o corpo dele para a Inglaterra para que ele fosse enterrado. Aquele homem deu a sua vida para evangelizar a África e foi, assim como outros. Aqui ele fala também de Hudson Taylor na China, sensacional. Eu recomendo aos irmãos que leiam o livro Herói da Fé, de Orlando Boyer. Esse livro, Os que são da igreja, o qual pastorei, eu creio que esse livro temos lá na nossa biblioteca. Leia esse livro, fala sobre a história de homens e mulheres de Deus que deram a sua vida em vários países, em várias épocas diferentes, para pregar o Evangelho. Podemos falar de Estude, tantos outros, a dona Judson, Guilherme Carey, o pai das missões modernas, todos esses homens se destacaram. Saíram da Europa e pregaram em vários continentes, chegou à América através dos peregrinos, como diz aqui. Tudo que Deus queria fazer, ele fez. Primeiro levou Paulo para pregar na Europa, depois a Europa evangelizada, saíram missionários para todo lugar, mas hoje, como ele diz aqui, a país da Europa só tem 5% de cristão. Nós apoiamos, como dissemos, a Semadeca de Col, e a Semadeca de Col tem missionários em vários países. Por anos, o missionário André Derruti, que nós da Igreja de Caxias conhecemos bem, ele foi, e a sua família foi missionário na Espanha. Ele mandava relatos de quantas cidades na Espanha não tem uma igreja evangélica sequer. Ele foi para Valdemoro, se não me engano, ele ficou muito tempo em Valdemoro, e Valdemoro não tinha nenhuma igreja evangélica. Então ele abriu ali a igreja, depois ele, com o projeto de Deus, voltou para o Brasil. Agora ele está ali no interior de Minas, onde ele tinha começado o seu trabalho missionário, e há uma igreja na Espanha, liderada por pessoas da Espanha, com outros missionários que apoiam lá, para que a obra continue. Então, assim que a Igreja Metodista Pentecostal, ainda não temos a estrutura para mandar um missionário para um outro país, mas assim apoiamos, continuamos apoiando. Eles têm missionário na Colômbia, no Equador, na Polônia, Cabo Verde, Senegal, Guiné-Bissau, estão sempre ampliando essa situação. Mas voltando à questão da Europa, a situação terrível hoje, quando já foi um país que era verdadeiramente cristão. É triste, os crentes se acomodaram, esqueceram de buscar o Senhor. Se nós nos acomodarmos e esquecemos de buscar o Senhor, não buscarmos o batismo com o Espírito Santo, não buscarmos uma vida avivada, não buscarmos evangelizar, isso também pode acontecer com o Brasil. O Brasil é uma nação totalmente católica e hoje é uma nação que tem o protestantismo em grande número, muitas igrejas, liberdade para pregar a palavra, mas podemos ter dificuldade também se não buscarmos ao Senhor. E ele termina como clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, até os confins da terra. Elas concretizaram o ida imperativo de Jesus, que ordenou os seus discípulos a irem por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, líderes ou dirigentes. Que Deus reavive a sua obra em todo o mundo. Oremos como Abacuque: ouvi, Senhor a tua palavra e temi. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. É necessário, como dissemos lá anteriormente, pare de pensar só em reuniões de 4 paredes, sociais, encontros e lazer, e que a igreja pense que ela tem que ser luz, evangelizar no mundo, tem que pregar a palavra, sair ao campo, levar o evangelho. Vou fazer uma crítica no meu pensamento. Hoje, às vezes, se gasta milhões em megatemplos para que as pessoas possam se reunir. Pastor, é ruim fazer um templo confortável? Não estou dizendo isso, não vou dizer para você. Mas eu acho que, em vez de fazer um megatemplo, gastasse com materiais mais caros que possa ter para atrair as pessoas, por que não pegar esse dinheiro e usar em evangelização?
seja ela dentro do próprio Brasil, em lugares ainda, principalmente no Nordeste, no Norte, que precisa ser evangelizado. O missionário da última vez falou de povos que são pouco evangelizados, ribeirinhos, indígenas, quilombolas, até o sul dos mudos. Tem que ter uma estratégia de evangelização, porque há igrejas que têm um potencial financeiro muito grande, mas muitas vezes ela se apega a fazer um mega templo e algumas outras coisas que não vamos citar aqui. Se fizesse isso no Brasil, em missões mundiais, transculturais, certamente a igreja avançaria mais. Precisamos valorizar aquilo que Deus tem nos dado e dar a nossa atenção a Deus. Antes de terminar, eu vou falar rapidamente. Eu falei na igreja de Caxias na terça-feira. Eu estava no YouTube e vi um vídeo de um irmão, de um pastor, nem vou citar o nome dele aqui. Esse irmão estava dizendo, o vídeo dele era uma pregação que ele fez, alguém tirou uma parte da pregação, ele mesmo tirou, não sei se foi ele que postou, não me lembro. Perdi meu filho para o videogame. Então ele conta que uma época da vida dele, ele estava com dificuldade, o filho queria um videogame, para trás, né, e tal, ele citou até o nome dos videogames lá. Ele não tinha condições, o filho falou: papai, posso orar para ele terminar o videogame? Pode orar, meu filho. E o filho orou e alguém foi lá e deu um videogame para ele. Bom, chegou o momento que melhorou, o filho já tinha 3 videogames, tinha uma nova geração de um outro, ele deu para o filho. O filho fez uma festa, beijou ele, abraçou, fez uma série de coisas, alegre com aquele videogame. Mas depois, toda a atenção que o filho anteriormente dava a ele, cessou, porque o filho agora só queria saber daquele videogame. E aí ele diz que o Espírito Santo falou com ele naquele dia: vocês também são assim. Vocês oram, pedem para que eu dê uma bênção, eu vou, abençoo vocês, depois vocês se intertem com aquela bênção e esquecem de mim. Então a pessoa pede a bênção: Senhor, abre uma porta aqui para os meus estudos. Aí Deus abre uma porta, a pessoa começa a estudar, consegue uma vaga num lugar bom para estudar, e depois se interte com os estudos e esquece de orar, de ler a Bíblia, de ir na igreja, de buscar Deus. Deus abre uma porta de emprego, aí Deus dá um emprego bom para a pessoa esquece de tudo. E às vezes a gente esquece até de buscar a presença do Senhor, e tem alguns, infelizmente, que a gente conhece que até se desviaram da presença do Senhor. Pense nisso, é tempo de avivamento, é tempo de buscar a Deus. Pastor, eu vou deixar de estudar, vou deixar de ter família, vou deixar de trabalhar? Não, meu irmão. Esses grandes homens de Deus que você vê aqui, Hudson Taylor, ele evangelizava na China e ele foi, por situações, ser obrigado a tomar conta de um hospital, não profissionalmente para ligar dinheiro, mas no hospital, onde ele cuidava das pessoas enfermas, ele evangelizava. Assim, todos os outros homens de Deus. Livingstone, que eu falei lá, ele era geógrafo também, ele mandou mapas para a Inglaterra, mas não deixou de evangelizar, não deixou de buscar Deus, não deixou de orar, enfim, fazer a obra de Deus como tem que ser feita. Conclusão: os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século de falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual, com as manifestações do dom do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, ele diz: o cristão avivado tem compromisso com Deus, tem que ter compromisso com Deus, porque traz uma responsabilidade muito grande. O batismo com o Espírito Santo não é o final, é o começo. Você recebe para agora ser usado para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para o nome do Senhor ser glorificado. E aí ele tem amor pela obra, coopera com a obra transcultural, enfim, faz tudo o que tem que fazer, meu marido. É isso que estamos precisando. Nós não estamos estudando, até eu vou falar uma coisa que eu disse anteriormente, acho que nessa passada eu disse, até a lição, sem ser a lição anterior a outra, era meio que a teoria do avivamento. Como é o avivamento, como foi na vida do Pedro, na vida de Estevão, na vida da igreja. Não. Agora, avivamento pessoal, avivamento com missão da igreja, é a prática. É o que eu tenho que fazer no meu dia a dia. E eu preciso colocar em prática isso para glorificar o nome do Senhor. Deus nos abençoe. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando a lição de número 12, Vivendo no Espírito. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.